Então, meus queridos, preparados para a nossa aula de número 33? Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento. Conhecimento das obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. Agora vamos ao detalhamento desta aula. Análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Fiquem com uma aula maravilhosa de literatura e eu quero que vocês se apaixonem pela literatura. Vamos lá. Vamos estudar então hoje a segunda parte do quientismo. Você já entendeu que o quientismo é essa denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI e que corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Aprendeu que o quientismo não é um estilo, uma escola literária. É o quê? Essa denominação genérica. Que nesse momento, no século XVI, a partir de 1500, houve produção literária aqui no Brasil, de escritores portugueses que vieram para o Brasil e que escreveram sobre o Brasil. Então, estas cartas, esses relatórios, estes sermões, eles constituem um conjunto de obras denominada quientismo. Muito bem. Qual foi, então, o contexto histórico? Só relembrando, porque você já aprendeu isso no nosso primeiro momento, outro dia, quando tratamos sobre o quientismo, a literatura dos navegantes, dos viajantes. Hoje nós vamos estudar a literatura jesuítica, que tem como contexto, o quientismo, tem como contexto o quê? O desenvolvimento do capitalismo mercantil, que foi impulsionado pelas grandes navegações, pelo processo de expansão marítima europeia. Então, aqui você tem um modelo de caravela, que era o meio de transporte na época, utilizado no século XVI, que desbravou aí os oceanos, e que trouxe, então, os navegantes, os aventureiros e os padres jesuítas para o Brasil. Vamos então ver nesse contexto histórico que essa época é a época então das grandes navegações, dos empreendimentos que foram empreendidas, por estes países europeus durante os séculos XV e XVI, em busca de novas terras, em busca de metais preciosos e em busca de expandir a fé cristã. Muito bem. Vamos então ver que o quientismo ele se subdivide em duas modalidades, em dois aspectos. Vamos ver quais são? O quientismo, que é a literatura constituída pela literatura de informação ou a literatura dos navegantes, que davam ciência ao rei de Portugal de todas as descobertas, narraram, contaram, para os nobres e para o rei em Portugal, como tinha sido a viagem, da Europa para cá, para o Brasil, e como aconteceu, o desembarque no Brasil, naquela época não era chamado de Brasil, mas nesse novo território, certo? Então, eles narram, eles contam tudo isso, e eles descrevem, narram com aquelas características que nós já mostramos, como foi que se deu essas viagens, qual a percepção que eles tiveram
aqui ao chegar, né? Como foi o encontro com os nativos, com os habitantes, o que eles viram dessa nova terra, a fauna, a flora, o que eles encontraram. Tudo isso é descrito, narrado e enviado para a Europa, para dar ciência, conhecimento dessas novas descobertas. Muito bem, isso foi feito então pelos navegantes, pelos cronistas, pela literatura dos viajantes. Mas nós tivemos também um segundo aspecto dessa literatura quientista, que se dá exatamente pelos padres jesuítas, que eram da Companhia de Jesus. Então nós temos aí a literatura de evangelização, a literatura de catequese, a literatura jesuítica. Vamos conhecer um pouquinho dela? Olha aí. Então, você tem esse contexto, né, de consequência, de resultado da Contra-Reforma. Professora, isso tem a ver? Tem, isso é o contexto histórico em que ocorre o quientismo jesuítico no Brasil, né? O que acontecia? A Igreja Católica fez a Contra-Reforma para tentar deter o avanço da reforma, né? Então, eles queriam conquistar novos adeptos, novos crentes para a religião, para a Igreja Católica, e a forma de fazer isso era expandindo a fé católica. Então, como consequência dessa Contra-Reforma, né, os viajantes, os jesuítas, vêm em missões para o novo território descoberto, que é a nossa terra, terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, Brasil. Então eles chegam em 1549, lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, e aqui nós tínhamos então a literatura dos cronistas, dos viajantes, certo? A partir de 1549, nós vamos ter a chegada dos primeiros jesuítas, os padres jesuítas da Companhia de Jesus, que vêm com esse intuito, com esta missão, né, para o Brasil, de quê? De catequizar os índios, né, os indígenas, e de instalar, preste atenção que é muito importante isso, instalar o quê? O ensino, a educação pública aqui no país. Você percebe a importância de você conhecer sobre o quientismo, a literatura dos jesuítas, a literatura de catequese? Porque é aí que reside a gênese, a origem da educação que hoje você está tendo. Foram eles que começaram, né? Eles fundaram os primeiros colégios. O primeiro colégio fundado no Brasil foi fundado pelos padres jesuítas. Eles tiveram essa relevância, essa importância enorme, né? Então, durante muito tempo, né, eles exerceram, né, essa atividade intelectual aqui na colônia. Por quê? Porque Portugal, não é? A coroa portuguesa descobriu, né, o Brasil, e aí nós ficamos sendo colônia de Portugal. Seguindo, então, né, nós temos agora um pouco mais sobre a literatura jesuítica. Então, essa literatura jesuítica é conhecida também como literatura de catequese, lembre-se disso, ou literatura de evangelização. Falou esses três termos: literatura jesuítica, literatura de catequese, literatura de evangelização. Você vai lembrar do século XVI, né? Da introdução do ensino no país, da introdução do evangelho, né, da Igreja Católica vindo para o Brasil, na pessoa dos padres jesuítas, né, para então implantar a fé católica. Então, a literatura jesuítica, ela tem como característica, né, um aspecto de melhor qualidade estética, né? Por quê? Porque a literatura dos navegantes, a literatura dos cronistas, dos viajantes, ela tem como caráter mais informativo, certo? É um valor histórico, documental, enquanto a dos jesuítas também tem esse valor histórico documental, porém com um plus a mais, que é essa melhor qualidade estética, porque nós vamos ter o teatro, nós vamos ter várias manifestações artísticas aqui nessa literatura jesuítica. Deu para você entender isso? Vá anotando aí esses detalhes. Então, a literatura jesuítica possui melhor qualidade estética do que a literatura produzida, né, pelos autores da literatura informativa dos navegantes. Por quê, gente? Por que possui essa melhor qualidade?
Porque eles, os padres jesuítas, foram os primeiros a produzir conteúdos culturais, conteúdos literários, estéticos, teatrais no Brasil. O que eles faziam? Como é que se materializava, se concretizava isso? Assim, os jesuítas promoviam, escreviam, né, poemas e realizavam peças de teatro, como o quê? Como ferramentas, como estratégias, como técnicas pedagógicas. Então, né, o teatro jesuítico tem esse caráter pedagógico para quê? Para catequizar, para evangelizar os nativos, os indígenas. No entanto, este tipo de literatura, que tipo de literatura? A literatura jesuítica, essa de poema, de caráter, né, com esse aspecto literário, ela não possuía exclusivamente teor religioso. Ah, professora, a senhora quer dizer que os padres jesuítas, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim, escreviam poemas e teatro. Não, apesar de padres, eles escreviam essas peças, esses poemas e essas peças teatrais com caráter mundano também, que não era só religioso? Sim, não era só de teor religioso. Lembre-se disso, era literatura para catequizar os indígenas, para evangelizar, mas não tinha única e exclusivamente o teor religioso. Possuía também outro caráter, né? Seguindo, né? O principal autor dessa literatura jesuítica foi veja aí as características do nosso maior expoente da literatura jesuítica. Historiador, gramático, poeta, teatrólogo e padre, altamente culto, né? Quem? O jesuíta espanhol José de Anchieta. Esse é o principal nome do quientismo jesuíta no Brasil, né? Ele ficou conhecido como o quê? Como um grande defensor dos indígenas. Contra o quê? Contra o comportamento abusivo dos colonizadores portugueses, né? Fazia defesa dos indígenas. Seguindo, conhecendo um pouco mais de José de Anchieta, né? Nós temos que ele, a fim de catequizar os indígenas e de defendê-los, né, de introduzir a fé cristã no Brasil, a fé católica, ele aprendeu a língua tupi, a tupi-guarani, e ele produziu a obra-prima Arte da Gramática da Língua, mais usada na costa do Brasil, né? Veja aí a competência deste homem. Então, foi o primeiro livro de gramática do idioma tupi-guarani em 1595. Lembrando que os portugueses falavam português e os nativos, né, da costa falavam tupi. Então, o padre José de Anchieta, né, como estratégia para melhor evangelizar, para poder haver uma comunicação melhor e ele poder introduzir a fé cristã, aprendeu a língua e escreveu uma gramática. Seguindo, gente, olha aí. Nós temos então que essa literatura de catequese, literatura de evangelização, ela tem o objetivo de quê? Qual era a finalidade? Estender, né? O quê? O domínio colonial às novas terras. Você não pode esquecer isso. O domínio colonial, ele se dava em duas frentes, lembrando disso, né? O que eles queriam? Qual era o objetivo dessas grandes navegações, dessas incursões, dessa vinda dos europeus para o Brasil? Busca de metais preciosos, da riqueza do país, né? Busca de novos territórios e busca de expandir a fé cristã. Portanto, né, em síntese, tanto uma quanto outra literatura tem esse objetivo, ou seja, de estender, né, de consolidar o domínio colonial nas novas terras descobertas. Seguindo. Então, essa literatura, ela vai transitar, né, entre o quê? Entre os poemas de exaltação dos benfeitores portugueses, né, os poemas escritos, poemas jesuíticos, né, escritos pelos padres. Eles tinham esse caráter, né, de transitar. Ora, eles elogiavam, exaltavam os benfeitores portugueses e também tinha uma outra vertente que eram os poemas e textos teatrais dramáticos, de cunho moralista, né?
que tinham a finalidade de quê? De evangelizar, de converter os povos indígenas à fé católica, né? Segundo o olhar europeu, eurocêntrico, eles imaginavam, eles entendiam que os povos que eles encontraram aqui não tinham religião. Eles não viam, né, a religião dos povos nativos como religião. Para ele, religião era a religião católica, certo? Então precisava ser catequizado. Tanto é que os povos indígenas vão ser chamados de gentios, ok? Seguindo, vamos lá, compreendendo um pouco mais. Então, amores, do ponto de vista estético, né, os jesuítas, padres jesuítas, foram o quê? Eles foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro, recordando para você que a literatura de viagem tem valor documental, histórico documental. E esta literatura de evangelização, literatura de catequese, também tem valor histórico documental, mas acima de tudo tem esse valor estético literário, certo? Então eles foram, né, os responsáveis por essa melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, né, religiosa, os padres também cultivaram, né, o teatro de caráter pedagógico. Então lembrando aí que o padre José de Anchieta, com Manuel da Nóbrega, instituíram aí o teatro no Brasil, né? São os primórdios do teatro, começa com eles, correto? Inspirado em quê? Esse teatro que eles criaram, que eles cultivavam, né? Com esse caráter pedagógico para evangelizar os indígenas. Era inspirado em passagens bíblicas. E eles produziram documentos que informava aos europeus, na Europa, o andamento dos trabalhos. Daí você percebe o outro caráter, né, que não é só religioso, e sim de caráter documental, porque eles tinham que escrever relatórios, cartas, para enviar notícia de como ia o andamento do objetivo de viagem deles, né? Eles tinham que dar ciência. Seguindo, amores. Qual foi, então, né, a estratégia, a ferramenta, o instrumento mais utilizado pelos padres jesuítas para cumprir, para atingir os objetivos pretendidos? Qual foi isso? Qual era o objetivo? Moralizar, cristianizar, né, os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios. Qual foi? Foi exatamente o teatro. Correto? Então, o instrumento que os padres mais utilizaram, a ferramenta pedagógica, né, foi exatamente o teatro que eles utilizaram, e aí com esses dois objetivos, além de catequizar, cristianizar os indígenas, também os colonos, lembrando que o padre, né, José de Anchieta fazia uma defesa feroz, né, dos indígenas, contra os colonos portugueses que exploravam os indígenas. Então, o padre se colocava entre os colonos europeus e os indígenas para promover essa defesa, certo? E utilizavam para isso o teatro pedagógico, que foi a ferramenta, né, mais utilizada por eles. Seguindo, né, nós temos que os jesuítas, né, para atingir esse objetivo de utilizar o teatro, né, com os indígenas, eles exatamente aprenderam a língua tupi. Tanto é que o padre Anchieta vai escrever a primeira gramática do tupi, né? E vão utilizar a língua tupi como este veículo de expressão, né? Porque os indígenas, eles não eram apenas espectadores, eles não estavam ali apenas para apreciar, para assistir às peças teatrais, os atos, não, eles também faziam parte, eles também eram atores desse teatro pedagógico, dessas peças teatrais, não é? Eles eram atores, dançarinos, cantores, e para isso os padres precisavam aprender, normalmente o padre José de Anchieta, né? Aprendeu o tupi, escreveu a gramática, o dicionário, para poder se comunicar melhor com os indígenas. Seguindo, amores, olha aí. Então, os principais jesuítas, né, os principais expoentes da Companhia de Jesus, que foram responsáveis pela produção literária da época, ou seja, do quinhentismo
da literatura de viagem, da literatura jesuítica, da literatura de evangelização, tá, meus amores? Literatura de viagem é literatura informativa. Literatura de evangelização, de catequese, é a literatura jesuítica. Ela tem esses 3 nomes aí. Então, os principais responsáveis por esta produção literária do quinhentismo jesuítico, né, da literatura jesuítica, foram exatamente quem? O padre José de Anchieta é o principal, né? O padre Manuel da Nóbrega e o padre missionário Fernão Cardim. Esses 3 nomes são os mais importantes. Vamos estudar um pouco mais sobre o padre José de Anchieta. Vamos conhecer mais detalhes da vida dele. Olha aí. Nascimento 1534, né? E partida 1597. Então, ele veio com a missão de ajudar o padre Manuel da Nóbrega. Ele se destaca, né? Ele é o principal expoente da literatura jesuítica, porém ele veio com a missão, o objetivo de ajudar o padre Manuel da Nóbrega. Ele fez o quê? Alfabetizou colonos. Você lembra quem veio colonizar o Brasil aqui, né? O povo que chegou aqui era aqueles portugueses bem raça, deixa pra lá, né? Então, ele também atuou nesse aspecto, né, de alfabetizar os colonos, né? Lembra aí que eles são responsáveis pela introdução, né, da escola, da educação no Brasil, o primeiro colégio fundado por eles, né, em São Paulo, lá. Escreveu a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, em Tupi, né? Intermediou o conflito entre indígenas e portugueses, lembrando que ele advogava esses casos, né, se levantava para fazer a defesa, né, dos indígenas, né? Então, o padre José de Anchieta é esse maior expoente da literatura jesuítica. E agora, nós vamos apreciar, né, um fragmento desse teatro, desse poema. Primeiro vamos ver dos poemas, né? Porque ele escreveu poema, escreveu carta, escreveu sermões, escreveu peças de teatro, enfim. Vamos lá. A Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Olha, essa então é a poesia, né, com caráter religioso, com caráter, né, bíblico, que ele está, né, fazendo com caráter religioso, certo? Ele está fazendo o devocional, né, caráter de devoção. Seguindo, mais ainda sobre ele, né? Onde ele nasceu? Nas Ilhas Canárias, e aos 19 anos ele veio para o Brasil para ajudar, né, o padre Manuel da Nóbrega, e ele fundou um colégio em Piratininga, onde, lá em São Paulo, já havia mencionado esse estado para vocês, né, Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo. E é aí, gente, que começa a cidade de São Paulo, tá? Lembrando, por esse colégio em Piratininga. Então, dedicou toda a sua vida à catequese, à evangelização, padre José de Anchieta, tornando-se a figura simbólica do trabalho dos missionários. E faleceu em Heritiba, né? Desculpem, eu acho que é Espírito Santo seria, mas eu não tenho certeza, tá, amor? Preciso, esse nome antigo eu não consigo, não lhe dou certeza. Muito bem, vamos então agora apreciar um outro fragmento da obra teatral do padre José de Anchieta. Lembra que ele também utilizou o teatro como ferramenta principal para a evangelização dos indígenas, né, a catequização dos indígenas, e também para doutrinar para os colonos. Ele também evangelizava os colonos. Os colonos tinham seus costumes horríveis, né, e ele também atuava nesse aspecto. Vamos ver então. Gaixará, com esclarecimento, é um espírito ruim. Eu vou interpretar aqui, vou tentar interpretar, tá bom? Esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos
polidos, estragando a terra inteira? A moçada beberrona, trago bem conceituada, valente é quem se embriaga e todo cauim entona, e a luta então se consagra. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir penas, empenado, fumar e curandeirar. Andar de negro pintado, andar matando de fúria, mancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião. Prender tapuia, desonesto a honra perder, para isso com os índios conviver. O demônio, o espírito, dizendo que era bom fazer essas coisas que a religião cristã abominava, não é? Curandeirar, bailar, fumar, beber cauim, se embriagar, ir pra luta, matar, comer. Aí é o canibalismo, tá, gente? Comer um ao outro. Ou seja, todos os costumes que estavam em desacordo com a fé cristã, a fé católica, e que o teatro de José de Anchieta vem, né, trazendo os costumes, a moral cristã, né, mostrando que isso não é correto. Esses costumes não eram corretos e que ele vem trazendo o evangelho para mudar esses costumes.